pacto antinupcial. Que tipo de contrato que é esse, né? E que principalmente chamou tanto a atenção nos últimos dias quando a Justiça autorizou um acordo feito por um casal que estabeleceu uma multa de R$180 mil caso algum deles traia. Com a gente agora a advogada Maria Júlia Cardoso. Maria Júlia, mais uma vez, obrigada por estar aqui, viu, com a gente? Eu que agradeço, um bom dia a todos que estão aí. Vamos falar sobre essa decisão. E o que é mais interessante é que a gente pode colocar de tudo num pacto antinupcial, desde que não virar lei, né? E essa questão da multa em caso de traição é muito interessante, porque às vezes, né, as pessoas elas ficam com medo de colocar, e a gente pode colocar, inclusive, quantos dias o marido vai assistir futebol, né? Às vezes, quantas relações sexuais vão fazer na semana, tudo isso a gente pode colocar dentro de um pacto antinupcial. Muita gente não sabe disso, né? Não, porque o pacto, ele é diferente do regime de bens? Não, é porque quando a gente vai casar, se a gente não faz pacto antinupcial nenhum, a gente casa no regime da comunhão parcial de bens. Eu posso escolher outro regime, daí eu preciso fazer o pacto antinupcial e além de fazer alteração de regime, eu posso colocar cláusulas não existenciais, cláusulas existenciais, né, que são essas questões de multa em caso de traição, de assistir futebol, quem que vai lavar a louça na semana, dá para colocar de tudo dentro do pacto antinupcial. Você falou que pouca gente sabe, né, mas é comum a gente ver esse tipo de situação, essas regrinhas estabelecidas? E por que nesse caso da multa foi parar na justiça? É porque muitas vezes, não é comum, tá? É mais comum quando a gente tem famosos, né, envolvidos, porque a pessoa é famosa, aí vai trair, às vezes mancha, né, a fama da pessoa e eles colocam esse tipo de coisa. Mas por que foi parar na justiça? Porque muitos tabeliões muitas vezes se negam a lavrar, né, como o pacto antinupcial. Ele é feito por escritura pública, a gente tem que fazer no cartório de notas. E às vezes o tabelião ele não tem domínio e acaba se negando, mas em tese não há nenhuma vedação legal. Não precisaria nem ter entrado com esse pedido de autorização judicial. E quanto tempo antes? Decidimos casar, queremos fazer um pacto antinupcial, né, um pacto nupcial. E aí, quando que é preciso procurar? E sou eu que vou fazer o documento, estabelecendo as regrinhas? Como é que é isso, Maria Júlia? Excelente pergunta, porque o pacto antinupcial ele tem um prazo, ele precisa, como diz, né, quer dizer que é antes das núpcias, então eu tenho que fazer antes de casar. Ele é um pacto que ele só vai ter eficácia se sobreviver ao casamento, então se eu fizer o pacto e não casar, ele não tem validade nenhuma. E se eu casar sem o pacto, não tem como fazer depois, né? A questão de pacto pós-nupcial não tem, é pacto antinupcial. Então é muito importante você fazer isso, porque o pacto antinupcial ele é para casamento, mas a gente tem um instituto equivalente para união estável. A gente pode fazer escritura pública de união estável e colocar esse tipo de cláusula lá dentro. Inclusive a gente tem uma blogueira famosa, Lara Nesteruk, que agora ela se divorciou, foi muito conturbado, o convivente dela desviou de 7 milhões e tá aí na mídia. E ela mesma relatou como se ela tivesse feito um contrato de convivência, poderia ter evitado tudo isso. Porque o maior problema da união estável, que muita gente fala assim, eu não vou regularizar isso daqui não, porque eu não quero que ele fique o meu. Sei lá, financiou um apartamento e eu só pago sozinha, ele não vai ter direito. Só que quando você não regulamenta no papel o que é seu e o que é dele, porque você pode estipular que aquele bem realmente seja só seu, lá no final das contas, finalizou, né? Aí vira a briga toda. Não tem lapso temporal de início. Então, ele pode falar que começou antes e vir atrás do que de fato era seu. Então, quando você regulamenta antes de começar, seja no casamento por meio de pacto antinupcial, ou na união estável por meio de contrato de convivência, ou escritura pública de união estável, fica muito melhor, porque o combinado não sai caro. E aí a gente tem que saber diferenciar e ser maduro nesse sentido. Amor, contratos à parte? Contratos à parte. Mas eu acho que é tudo a forma de conversar. Não é obrigatória a presença de advogado para lavrar nenhuma dessas coisas. Nem o pacto, nem a escritura pública de união estável. Mas eu aconselho fortemente que você procure um, né? Até para te falar o que pode, o que não pode colocar lá dentro, para ficar tudo dentro da lei e resguardar a sua vontade, a do seu marido, fazer valer a vontade dos dois. O que não pode? Por exemplo, você estava me falando que a questão do divórcio, eu não posso colocar uma cláusula lá que a gente não vai se separar nunca. Não pode, não posso colocar uma cláusula que impede o divórcio das partes, exatamente porque isso viola a disposição legal. Então, no pacto antinupcial, a gente tem uma regra que fala assim, eu posso colocar tudo que a lei não proíbe. E o que a lei proíbe? Vedação de divórcio, porque é um direito legal. Se eu quiser me divorciar, eu posso me divorciar. Eu não posso tirar o cônjuge do inventário. Então, se eu quiser falar assim, ele não vai ter direito nenhum no inventário, não
posso fazer isso, veda a disposição legal. Então, existem algumas coisas que eu não posso colocar, mas de resto, o que a lei não proíbe, eu posso colocar lá dentro. Hoje, quando se trata de casamento, de união estável, onde mais as pessoas erram para evitar esse tipo de dor de cabeça, na sua opinião, Maria Júlia? Onde eles erram é achar que se não regulamentar, se não fizer o contrato, não fizer lá, vai ser mais fácil depois. Só que, pensa comigo, se eu tô vivendo com meu marido com meu convivente, desde 2015, tô pagando a minha parcela sozinha, afinal o apartamento é só meu, que eu financiei, e aí, daí eu chego lá em 2023 e a gente briga, separa. Aí eu falo assim, não, isso aqui é só meu, foi só eu que paguei. Ele entra na justiça falando assim, não, eu vivi em união estável com ela desde 2015, eu tenho direito à metade, porque o regime legal é parcial de bens. E aí ele consegue ficar com metade de tudo mesmo não tendo pagado nada. Mas sendo que se eu fizesse um contrato antes, eu poderia ter estipulado que aquele imóvel era meu. A gente pode estipular tanto regime misto, tá? Parcial de bens para uns bens e separação de bens para outros, como estipular só já direto a separação de bens em tudo, dá para brincar ali com o regime de bens, né? Um profissional especialista vai ajudar nesse sentido. E no caso de dívida, a gente está falando de compra de apartamento, compra de veículo, e no caso de dívida, eu estou ali com o meu contrato e de repente houve uma dívida e eu estou ali junto, como é que fica isso também quando se trata de contrato? Muito bom lembrado, porque a dívida, ela segue a mesma regra do patrimônio. Então, se ela está ali durante o casamento, a gente vai analisar se a dívida ela é comum ou se ela é particular. Via de regra, se a gente não consegue comprovar que é particular, o outro cônjuge ou companheiro pode ser demandado nessa dívida. E se eu fizer um contrato de convivência, uma escritura pública de união estável ou um pacto antinupcial, eu posso estipular que as dívidas que cada um tiver vai ser só dele. Eu posso, inclusive, estipular isso em contrato. Tá, fiz o contrato, nos casamos, aí daqui uns 5 anos, 6 anos, eu quero mudar alguma coisa desse pacto que foi feito. Isso é possível também, Maria Júlia? Então, como eu disse, o pacto ele é antinupcial. Quando a gente fala de casamento, qualquer alteração do que está no pacto antinupcial, eu vou precisar de autorização judicial. Então, sim, eu vou precisar entrar na justiça para fazer essa alteração ali dentro no judicial. Quando a gente fala de união estável, aí já é diferente, porque não existe um regramento do pacto antinupcial. Aí basta você fazer uma nova escritura pública de união estável ou um novo contrato de convivência. Entende? Entendo. Então, assim, vai fazer, procura, eu acho que é melhor procurar, né? Para deixar tudo certo ali, até para essa orientação. Porque de repente vem algumas coisinhas que não são que não são válidas, que podem prejudicar um e o outro, e isso é preciso esse olhar criterioso, não é? É porque na hora que você começa a relação, é tudo, todo mundo se ama, é tudo lindo. É tudo alegria, euforia, não é? Exatamente, mas a gente não sabe o que vai ser no futuro. Então é uma forma de resguardar ambas as partes, né? Tanto a mulher como o homem ali naquela relação, você coloca cláusulas que vão beneficiar ambos, né? Os dois têm que assinar aquilo ali. Tá. Deixa eu trazer aqui alguma pergunta, uma outra pergunta aqui. Eu comprei minha casa em 2013 e casei em outubro do ano passado. Meu marido tem direito porque me parece que era da mãe dela. Hoje está no meu nome e eu pago sozinha essa casa que comprou em 2013. Então, aí aqui a gente tem que analisar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai analisar é, quando você se juntou com essa pessoa, você estava pendente de partilha de um divórcio anterior? Ou você era maior de 70 anos? Porque se eu era maior de 70 anos, eu estava pendente de partilha de um divórcio anterior, que às vezes a pessoa separa, mas não faz o divórcio, né? Isso. Só sai de casa. E aí isso eu caio no regime da separação obrigatória de bens, que é uma imposição legal. Nesse caso, o marido, né, o convivente, não vai ter direito a esse bem, provavelmente, porque é um bem particular. Agora, se eu não tenho nenhuma dessas causas aí, né, que te jogam para obrigatória, eu caio na parcial de bens. Se for parcial de bens independente de estar só no meu nome ou só do meu marido, né, do meu companheiro, vai ser partilhado entre os dois. Então, provavelmente, ele vai ter direito sim. Muito bem. Essa é Maria Júlia Cardoso, advogada, trazendo para a gente questões muito importantes sobre esse pacto antinupcial que pode ser feito, tem prazo a ser feito e é preciso ali muita maturidade, sabedoria e orientação do profissional. Maria Júlia, muito obrigada. Sempre muito bom te receber aqui, viu? Eu que agradeço e tenham todos um bom dia. Uma boa semana para você. Semana. As duas de rosa para começar a semana. Eu nem sabia que você estava de rosa. Sintonia, Maria Júlia. Obrigada, viu? Muito bem.